Fala galera, bom dia, bom dia. Vou passar uma revisãozinha aqui para vocês bem rápido de alguns assuntos que vocês já estão carecas de saber em sala de aula, que foi trabalhado sobre a arte grega e a arte egípcia. Na arte egípcia nós temos a escrita sagrada dos egípcios, que foram os hieroglifos, certo? Onde cada letra era representado por um símbolo. Na pintura nós temos a lei da frontalidade, onde o tronco e os olhos eram sempre desenhados de frente, enquanto que a cabeça, os braços e as pernas eram desenhados de lado, de perfil. Nas pinturas, as cores eram também sempre associadas a significados. Lembra? Lá na apostila de vocês tem algumas cores lá que de repente podem cair na prova de vocês, certo? Como o preto associado à morte, mas também associado à regeneração, o azul associado ao rio Nilo, mas também associado ao céu. Então, cada uma das cores tinha um significado. Quanto às esculturas, elas eram sempre produzidas à imagem e à semelhança dos faraós. Lembrando também que nós estudamos sobre as esfinges. A arquitetura, o que se destacavam eram as pirâmides, os templos e as tumbas. Lembrando que os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e que o faraó era visto como um deus vivo na terra. Então o faraó era alguém que mandava e desmandava em tudo lá no Egito, porque ele era bastante poderoso, o dono de muitas terras, muitas riquezas e com um grande número de escravos. Chegamos então até a Grécia. A Grécia! E quando se fala em arquitetura, existem as colunas gregas, que são as que mais se destacam. Nas colunas gregas existem três grandes tipos, que era a coluna dórica, a coluna jônica e a coluna coríntia. A coluna dórica era aquela onde o capitel ele era mais simples, meio que lembrava o formato de almofada. A coluna jônica, ela tinha o formato, espiralado, que lembrava o penteado da moda das mulheres na época e foi feita para homenagear a beleza feminina. E a coluna coríntia já era bem mais detalhada, bem mais trabalhada, cheia de flores e folhas de acanto em seu capitel. Na escultura, os gregos sempre buscavam riqueza de detalhes, de mostrarem ser o mais realista possível, mas sempre demonstravam a ideia de movimento, coisa que era bem diferente dos egípcios. Já na pintura grega, uma das características eram as pinturas nos vasos de cerâmica. Inicialmente foram usados para guardar os mantimentos, como o arroz, como vários outros grãos, mas também acabou sendo utilizado como um objeto de decoração, para decorar os templos e a casa dos gregos, certo? Essas pinturas, elas eram feitas sempre assim, quando as figuras eram pretas, o fundo era na cor ocre ou vermelho, ou o contrário, quando o fundo era preto, as figuras da frente eram sempre vermelhas ou na cor ocre, sempre tinha esse vice-versa, não esqueçam disso. As imagens geralmente eram imagens do cotidiano grego ou de figuras da mitologia. O teatro se iniciou na Grécia com dois grandes. A tragédia tratava de assuntos como a religião e a saga de heróis, enquanto que a comédia tratava de conflitos amorosos ou familiares. E é isso, galerinha, espero ter ajudado. Um bom estudo para vocês. Aproveitem esse tempo para ficar em casa, se resguardar, ficar com a família, mas ao mesmo tempo estudar bastante e contribuir cada vez mais para o conhecimento de vocês. Tchau, um grande beijo.